Os superastros da Liga Nacional de Futebol Americano faturam uma grana que poderia sustentar gerações, mas, para alguns, essa fortuna toda evapora correndo atrás de mulher. De Clinton Porte se afogando em pensão alimentícia a Vince Young torrando 35 milhões de dólares com mulheres na balada, esses são os heróis dos gramados que foram à falência por causa de seus relacionamentos. Para começar, Tyreek Hill. Tyreek Hill tem a fama de ser um dos wide receivers mais absurdamente rápidos que já jogaram. Ele já era um destaque no futebol universitário, na Oklahoma State, e depois estourou como um superastro da liga no Kansas City Chiefs antes de levar seu talento para o Miami Dolphins. Hill não é um jogador qualquer. Ele é campeão do Super Bowl, vive sendo chamado Pro Bowl e é amplamente visto como uma das ameaças ofensivas mais letais do esporte inteiro. Como disse o narrador, ele simplesmente dá tchauzinho para a concorrência, uma pequena provocação enquanto desliza tranquilamente para a endzone. No entanto, longe da gritaria da torcida, sua estabilidade financeira foi completamente pro saco por causa de uma série de batalhas por pensão e um divórcio caríssimo. Hill é pai de 6 filhos com 5 mulheres diferentes, e as contas são de outro mundo. Só para os 3 filhos que ele tem com a ex-noiva Crystal Espaniol, ele desembolsa aproximadamente $14 mil todo santo mês. Aí, teve o acordo confidencial com Brittany Lackner, que o processou argumentando que os $2.500 por mês que ele ofereceu eram uma piada perto do seu salário de $30 milhões na NFL. Para não ficar para trás, Kimberly Baker também arrastou o Hill para o tribunal por causa da filha deles, exigindo uma quantia bem mais gorda do que ele estava pagando. E ainda tem outra mulher, Camille Valmont, que também tem um filho com Hill, e que curiosamente defendeu o papel dele como pai em declarações públicas. Além de todo esse caos de pensão alimentícia, Hill está enrolado em um divórcio com sua esposa, que é a Vícaro. Em 2025, um juiz meteu a caneta e ordenou a pagar a ela algo entre $20 mil e $50 mil mensais apenas de pensão provisória. Mas a coisa piora. Hill também está bancando a hipoteca, o seguro e todas as contas de luz, água e gás do condomínio deles em Miami, avaliado em $5,5 milhões, mais o plano de saúde para Vícaro e a filha deles. O juiz também o forçou a soltar mais de $450 mil para as contas dela com advogados e a comprar um carro novinho em folha no valor de $100 mil. O peso combinado de todas essas exigências financeiras abriu um rombo catastrófico em sua fortuna, fazendo seu contrato gigantesco da NFL parecer quase irrelevante. Mudando de assunto, nosso próximo fracassado da NFL faliu depois de colocar 10 filhos no mundo com 8 mulheres diferentes. Antonio Cromartie foi um cornerback superstar na NFL, famoso por seus anos dominantes com os San Diego Chargers, New York Jets e Indianapolis Colts. Uma escolha de topo no draft em 2006, Cromartie era um talento de Pro Bowl que foi autor de uma das jogadas mais lendárias da história da liga quando retornou um field goal perdido por 109 jardas para marcar um touchdown. Mas enquanto sua habilidade em campo lhe rendeu milhões, sua vida pessoal caótica e o peso esmagador dos pagamentos de pensão alimentícia sangraram suas contas bancárias até secar. Cromartie era responsável por 10 filhos de 8 relacionamentos diferentes antes de ter mais 2 filhos com sua esposa, Terica. Registros judiciais revelaram que, para aquelas 8 primeiras crianças, ele foi ordenado a pagar cerca de $3.500 para cada filho, todo mês. Só essa obrigação já somava espantosos $336 mil por ano. O fardo da pensão alimentícia se tornou um pesadelo financeiro absoluto. A situação ficou tão desesperadora em 2010 que o New York Jets teve que adiantar $500 mil do seu salário só para ele poder quitar os pagamentos atrasados. Em 2016, foi noticiado que ele estava atrasado nos pagamentos de novo e um mandado de prisão foi emitido. Para não ir para a cadeia, Cromartie teve que usar o dinheiro de um novo contrato de $3 milhões com o Indianapolis Colts para pagar o que devia. O aperto financeiro não aliviou nem depois que ele se aposentou. Cromartie entrou com uma ação judicial para diminuir os pagamentos para seu filho mais velho, Alonso, alegando que sua renda pós-NFL era uma piada em comparação com o que ele ganhava no auge. Além do desastre da pensão, Cromartie admitiu que seus próprios hábitos de consumo idiotas no início da carreira jogaram mais lenha na fogueira. Ele confessou ter torrado quase $5 milhões em apenas 2 temporadas, com coisas como carros de luxo, joias chamativas e jogando dinheiro fora com mulheres em boates. No auge da sua irresponsabilidade, ele tinha uma frota inteira de BMWs, Escalades e carros customizados, com cada projeto custando até $100 mil. Então, apesar de ganhar dezenas de milhões, a pensão paralisante e o estilo de vida imprudente de Cromartie o deixaram completamente vulnerável.
Agora, se você acha isso ruim, a história do próximo cara é ainda mais insana. Estamos falando de Terrell Owens. Terrell Owens foi, sem sombra de dúvida, um dos wide receivers de elite que já pisaram em um campo, com mais de 15 mil jardas de recepção e 153 touchdowns. Seu talento espetacular o tornou um ícone global e lhe rendeu mais de 80 milhões de dólares ao longo de seus dias como jogador. Mas longe das luzes do estádio, o mundo financeiro de Owens começou a desmoronar, principalmente devido aos seus rolos com mulheres e às consequentes exigências de pensão alimentícia. Owens tem 4 filhos com 4 mulheres diferentes, e as intermináveis brigas judiciais por causa deles lhe custaram uma fortuna. Lá em 2012, ele estava sob a ameaça de ir para a cadeia por não pagar a pensão para Melanie Smith, a mãe de sua filha. Ele estava devendo 20 mil dólares, e um tribunal ordenou que ele começasse imediatamente a pagar 5 mil dólares todo mês a partir daquele momento. Naquele mesmo ano, o drama vazou para o público no programa do Dr. Phil. Em rede nacional, várias das mães de seus filhos o confrontaram, acusando-o de fugir de suas responsabilidades, mas o pesadelo estava longe de acabar. Avançando para 2022, outra mãe, Monique Reynolds, alegou que ele estava novamente inadimplente. Um mandado de prisão foi emitido depois que ele não cumpriu suas obrigações, mas Owens conseguiu juntar o dinheiro para evitar uma catástrofe legal. Mesmo assim, esses casos intermináveis o mantiveram preso em uma porta giratória de tribunais por anos. Owens reclamou abertamente que suas obrigações de pensão foram calculadas com base na renda astronômica que ele ganhava como estrela da NFL. É um nível de grana que ele obviamente não faz mais agora que está aposentado. Ele tentou repetidamente que seus pagamentos fossem legalmente reduzidos. Mas os custos legais esmagadores, as batalhas judiciais constantes e seus deveres financeiros contínuos varreram quase toda a sua fortuna restante. E não foi só a pensão. Owens também perdeu milhões por confiar ingenuamente suas finanças às pessoas erradas. Ele confessou que seus consultores financeiros não apenas administraram mal seu dinheiro, eles simplesmente o roubaram, deixando-o com uma fração minúscula do que ele havia ganhado. Hoje, depois de uma carreira verdadeiramente lendária, o patrimônio líquido de Terrell Owens é estimado em patéticos 500 mil dólares. Vamos continuar com outro jogador da NFL que faliu completamente, graças a uma montanha de problemas com pensão alimentícia. Adrian Peterson. Este homem ganhou mais de 100 milhões de dólares na NFL como um dos running backs mais temidos e dominantes de sua geração. Mas fora de campo, essa fortuna gigantesca foi sistematicamente drenada por conflitos de pensão sem fim, processos judiciais e dívidas colossais. E, num roteiro deprimentemente familiar para tantos atletas, os golpes financeiros mais devastadores foram dados pelas mulheres que o levaram ao tribunal. Chegando no finalzinho de 2024, o Peterson se viu na mira não de um, mas de 2 mandados de prisão lá no Texas, pelo simples motivo de que ele teve a pachorra de não aparecer nas audiências sobre a pensão dos filhos. Os juízes já estavam loucos para mandar ele para a cadeia, mas de algum jeito ele conseguiu apaziguar a situação no começo de 2025, concordando a contragosto em meter a mão na própria poupança da aposentadoria da NFL para pagar a dívida. É claro que o advogado dele tentou pintar a história toda como um simples mal-entendido, mas a realidade era brutalmente simples. Ou ele pagava o que devia, ou ia conhecer o sol nascer quadrado. E vamos ser claros, essa não foi nem de perto a primeira vez que ele fez essa palhaçada. Lá em 2013, a ex-namorada dele, Erica, teve que processá-lo por mais de 50 mil dólares em pensão alimentícia que ele tinha se esquivado de pagar, isso sem mencionar os custos de mensalidade escolar e viagens. Avançando para 2015 e, surpresa, surpresa, outra mulher aparece, alegando estar grávida de um filho dele e exigindo a quantia absurda de 1,9 milhão de dólares de pensão. O Peterson fez cara de paisagem, alegando que pagaria com prazer se um teste de paternidade provasse que o filho era dele. Mas não importa como você olhe, foi só mais uma humilhação pública, lembrando a todo mundo a grana preta que ele estava torrando nesses casos. E francamente, o timing de tudo isso foi um desastre completo. Em 2024, o Peterson já estava completamente afundado. Ele já estava com a corda no pescoço, com o tribunal do Texas ordenando que ele liquidasse seus bens para cobrir a dívida impressionante de 12 milhões de dólares que ele tinha num acordo de empréstimo que deu totalmente errado. A situação ficou tão crítica que ele chegou perigosamente perto de ver seus troféus pessoais e memorabilia valiosíssima da NFL serem leiloados para o maior lance. Então você tem que se perguntar, como um dos jogadores mais dominantes da NFL, um cara que costumava rasgar as defesas como se fossem papel de seda, acaba fugindo da lei por causa de pensão alimentícia?
A resposta é a mesma história patética que já vimos com incontáveis atletas antes dele. É uma combinação tóxica de ter filhos demais com mulheres demais, misturado com cagadas financeiras monumentais que o deixaram completamente desesperado. O próximo da nossa lista é um jogador da NFL cujas escolhas pavorosas com mulheres vieram com um preço bem salgado. Vamos falar sobre Travis Henry. Travis Henry já foi uma fera absoluta em campo, um running back estrela com 3 temporadas de mais de 1.200 jardas e um contrato gigantesco de 25 milhões de dólares com o Denver Broncos. Mas fora de campo, sua vida pessoal era uma bagunça caótica. Henry de alguma forma conseguiu ser pai de pelo menos 11 filhos com 10 mulheres diferentes, uma decisão imprudente que acabaria por desencadear sua ruína financeira. Quando estava perto dos 30 anos, Henry já estava se afogando em pagamentos para 9 crianças diferentes. Em uma audiência no tribunal, seu próprio advogado teve que admitir que seu cliente devia algo em torno de 170 mil dólares por ano só de pensão alimentícia. Esse número nem leva em conta impostos, seu próprio custo de vida ou qualquer outra despesa. A coisa ficou tão feia que um juiz o forçou a continuar pagando 3 mil dólares por mês para uma criança de 4 anos, mesmo depois que Henry faliu completamente. Ele atrasou meros 1.600 dólares em seus pagamentos e acabou sendo preso por isso na Flórida em 2009. Não é surpresa nenhuma que Henry finalmente admitiu que estava com a corda no pescoço. Ele tentou se fazer de vítima, alegando que algumas das mulheres mentiram, dizendo a ele que usavam anticoncepcional só para ele descobrir mais tarde que estavam grávidas. Como ele mesmo disse, fui um idiota em confiar nelas. Ele até reclamou que sentiu que foi enganado para ser pai por mulheres que só estavam atrás de sua fortuna na NFL. E embora Henry tenha assinado aquele contrato chamativo de 25 milhões de dólares com Denver, ele só viu cerca de 6,7 milhões antes de o time chutá-lo para escanteio. Assim que os advogados e os tribunais caíram em cima, Henry confessou: "Perdi tudo nessa bagunça em que me meti." Com uma fila aparentemente interminável de mulheres o levando ao tribunal, todos os seus ganhos da carreira simplesmente evaporaram. Travis Henry é o garoto propaganda do jogador da NFL que perdeu tudo por causa de sua fraqueza por mulheres e pelo peso esmagador da pensão alimentícia que veio em seguida. Agora, para nosso próximo conto de advertência. Uma ex-estrela da NFL que ganhou uma quantia insana de dinheiro e torrou tudo por motivos tão inacreditavelmente estúpidos que vão te deixar sem palavras. Andre Rison. Andre Rison era um wide receiver de elite na NFL, jogando 12 temporadas por 5 times diferentes e até ganhando um Super Bowl com os Packers, além de 5 seleções para o Pro Bowl. Dentro de campo, o cara estava fazendo milhões. Mas sua vida fora de campo, cheia de mulheres e da pensão alimentícia que vinha com elas, drenou completamente suas contas bancárias. O histórico de Rison com pensão é um desastre total. Lá em 2005 ele foi jogado na cadeia por um mês porque não conseguia pagar a dívida, conseguindo juntar apenas um pagamento parcial miserável de 10 mil dólares. Entre 2008 e 2011, ele simplesmente ignorou suas obrigações, que dispararam para mais de 300 mil dólares. Em 2012, ele foi sentenciado a 5 anos de liberdade condicional e recebeu uma ordem de restituição de mais de 300 mil dólares. Em 2013, os tribunais exigiam que ele pagasse pelo menos 1.000 dólares por mês só para se manter em dia com o que devia. Mas sua autodestruição financeira não parou por aí. Em 2016, outro mandado de prisão foi emitido depois que Rison não só deixou de fazer os pagamentos, mas também violou sua condicional ao testar positivo para drogas. Ele, claro, mais tarde se declarou culpado por essa violação. Depois, em 2022, ainda outro mandado foi emitido porque ele falhou, mais uma vez, em pagar sua pensão e se manter limpo. Rison teve uma série de filhos com mulheres diferentes, e sua recusa constante em pagar o colocou em um ciclo de cadeia, liberdade condicional e infinitas datas no tribunal. As mulheres com quem ele teve filhos nunca desistiram da luta pelos pagamentos, e o sistema legal o enterrou implacavelmente sob restituição, juros e ordens de conformidade, criando um pesadelo financeiro do qual ele nunca pôde escapar. Além do desastre com a pensão, o estilo de vida ridiculamente luxuoso de Rison foi o prego final em seu caixão financeiro. Relatos pintam um quadro de uma vida cheia de carros chamativos, joias espalhafatosas e noites intermináveis em baladas com mulheres. Esse coquetel letal de sustentar vários filhos, pagar advogados e financiar seus próprios gastos insanos é como ele conseguiu queimar uma fortuna ganha ao longo de uma carreira longa e bem-sucedida. Mas ainda não terminamos. A história do próximo jogador da NFL sobre como ele torrou seu dinheiro é genuinamente chocante. Clinton Portis.
Clinton Portis era um running back poderoso draftado pelo Denver Broncos em 2002 antes de ir jogar por Washington. Ao longo de sua carreira de 9 anos na NFL, ele arrecadou mais de 43 milhões de dólares e foi 2 vezes selecionado para o Pro Bowl. Mas, apesar dessa montanha de dinheiro, seus problemas com mulheres e pensão alimentícia o deixaram completamente destruído financeiramente. Portis teve um filho em 2015 e foi prontamente ordenado por um tribunal a pagar $1.837 por mês de pensão. Ele se recusou categoricamente a fazer um único pagamento e em 2021 essa negligência se acumulou em uma dívida de mais de $147 mil. O sistema legal bateu o martelo em outubro de 2019, mas Portis simplesmente ignorou suas audiências no tribunal em 2021, levando um juiz a considerá-lo em desacato civil. Uma ordem de prisão civil foi emitida, exigindo que ele pagasse $148.324,09 para ficar fora da cadeia. Em janeiro de 2022, Portis foi finalmente sentenciado a 6 meses de prisão e outros 6 meses de prisão domiciliar, não apenas pelo fiasco da pensão, mas também por outras acusações de fraude. O caso da pensão alimentícia por si só foi uma lição brutal. Não importa quanto dinheiro você já ganhou na NFL, se você se recusar a cumprir suas obrigações, você acabará atrás das grades. Mas a coisa piora, o pesadelo financeiro do Portis não foi por azar. Foi um buraco que ele mesmo cavou com investimentos idiotas e um estilo de vida absurdamente extravagante. Ele finalmente chegou no fundo do poço e declarou falência em 2015, tentando pateticamente botar a culpa nos seus consultores financeiros. Mas todo mundo sabia da verdade. Ele torrou até o último centavo com mansões, carrões e uma fonte inesgotável de mulheres. Seus ex-colegas de time não ficaram nem um pouco surpresos, descrevendo um cara que vivia como se não houvesse amanhã, completamente cego pro fato de que sustentar uma legião de filhos e uma vida de rei ia sugar sua fortuna até secar. No seu pior momento, um Portis totalmente descontrolado chegou aí armado atrás de um dos seus ex-gerentes financeiros, com a intenção clara de matá-lo por causa da grana que perdeu, uma grana que transformou suas dívidas e problemas com pensão em algo 100 vezes pior. Por sorte, um amigo conseguiu acalmá-lo antes que ele fizesse uma besteira que acabaria com sua carreira de vez. Mas mesmo depois de pendurar as chuteiras, Portis continuava afogado em obrigações financeiras que não tinha como pagar. Dizem que o cara devia $500 mil para a própria mãe, tinha caído em esquemas de pirâmide e investimentos desastrosos, e foi forçado a vender suas casas por uma merreca, muito menos do que pagou. O final patético dessa história de alerta, o peso esmagador da pensão alimentícia e da sua própria incompetência financeira o deixou morando num apartamentinho de 2 quartos, se virando com um bico de comentarista de pré-temporada dos Redskins. Mas se você acha isso um desastre, espere até ouvir sobre o próximo fiasco da NFL na nossa lista, Vince Young. Vince Young tinha tudo para ser uma lenda, um quarterback estrela, terceira escolha geral do Tennessee Titans em 2006, depois de praticamente carregar a Universidade do Texas nas costas até um título nacional. O cara embolsou mais de $35 milhões durante sua carreira na NFL, mas graças a decisões financeiras monumentalmente estúpidas e adivinha só mulheres, ele acabou praticamente sem um tostão. Os gastos do Young eram tão exagerados que chegavam a ser cômicos. Este homem supostamente torrava $5 mil por semana na Cheesecake Factory. Por semana. Uma vez ele gastou $15 mil em uma única refeição lá. E num gesto de pura arrogância, ele comprou absolutamente todos os assentos de um voo da Southwest Airlines só para poder voar sozinho. Junte a isso empréstimos com juros altíssimos, mais investimentos lixo e assessores que estavam claramente roubando ele na cara dura, e seus ganhos milionários simplesmente evaporaram. Em 2014, Young estava oficialmente quebrado, pedindo falência. Os documentos do processo eram uma piada. Seus bens estavam avaliados entre $500 mil e $1 milhão, enquanto suas dívidas eram um rombo de 1 a 10 milhões. Uma parte gigantesca dessa implosão financeira, tudo se resumia às mulheres em sua vida. A necessidade constante de impressionar com encontros luxuosos, presentes absurdos e bancar relacionamentos inteiros simplesmente secou suas contas por completo. Young mais tarde admitiu que era um banana que não conseguia dizer não para ninguém que estendesse a mão, e ele tolamente deixou outras pessoas cuidarem do seu dinheiro, pessoas que, chocante, não estavam nem aí para os interesses dele. Mesmo depois de chegar ao fundo do poço, Young tentou se reerguer. Ele se aventurou com caminhões e imóveis, arrumou uns trabalhos como comentarista e fez uma tentativa fraca de colocar a vida nos eixos. Mas vamos falar a real. Vince Young faliu porque não conseguia controlar seus gastos com mulheres.
Sua total falta de disciplina financeira incinerou 35 milhões de dólares, deixando-o com praticamente nada para contar a história. E agora, vamos falar sobre Chris McAllister, um cara cuja ruína financeira foi tão completa que ele teve que vender suas posses mais sagradas, seus anéis do Super Bowl. Simplesmente patético. Chris McAllister. Chris McAllister, o ex-cornerback da NFL e 3 vezes Pro Bowler, parecia ter a vida ganha depois de ser escolhido na 10ª posição geral pelo Baltimore Ravens lá em 1999. Em 2004, ele assinou uma extensão de contrato colossal de 7 anos por 55 milhões de dólares, ganhou um Super Bowl com os Ravens e ainda levou outro anel com os Saints, mesmo mal tendo entrado em campo durante a campanha do título. Mas apenas alguns anos depois, McAllister era só mais um exemplo lamentável de um atleta quebrado e desesperado. Em 2009, McAllister estava desempregado e vergonhosamente deixando de pagar a pensão de 11 mil dólares por mês para sua ex-esposa, Marlene. Depois de um casamento que mal durou 13 meses, documentos do tribunal de 2011 pintaram um cenário verdadeiramente patético. O cara não tinha renda nenhuma e estava morando de favor com os pais, que tinham que bancar suas despesas mais básicas. Ele ainda teve a audácia de implorar um juiz por uma redução na pensão, chorando miséria depois que sua fortuna da NFL tinha evaporado por completo. A queda espetacular de McAllister foi a tempestade perfeita de não ter planejamento financeiro algum e fazer uma série de investimentos genuinamente imbecis. Ele enfiou dinheiro numa concessionária da Nissan que faliu, o que o levou à bancarrota e a um processo de 2 milhões de dólares dos seus credores. Além disso, uma de suas casas foi a leilão em 2011 porque ele estava afogado até o pescoço na hipoteca. Desesperado por grana, ele foi forçado a vender 3 de seus anéis do Super Bowl, um símbolo humilhante do quão baixo ele havia caído. Relatos indicam que ele era um pesadelo com a pensão e as responsabilidades de marido, supostamente abandonando Marlene em 2009, enquanto ela estava grávida, porque ela se recusou a fazer um aborto. Esse ato de pura covardia o deixou legal e financeiramente responsável por uma filha que ele claramente não tinha condições de sustentar. Mas espere, porque o próximo jogador da NFL conseguiu quebrar de uma maneira singularmente idiota, Dwayne Hood. Dwayne Hood é um ex-linebacker da NFL que passou pelo Minnesota Vikings, Cleveland Browns e Tampa Bay Buccaneers. E detalhe, uma escolha de primeira rodada no draft de 1997. Hood teve uma carreira sólida, ganhando milhões e quebrando recordes, incluindo o de mais jardas de retorno de fumble em uma única temporada 157 lá em 1998. Ele também está empatado no recorde da NFL moderna de mais fumbles do adversário, retornados para touchdown em uma temporada. Mas apesar de todo o seu sucesso em campo, a vida de Hood fora dele foi uma catástrofe financeira completa. Ele teve um filho com uma mulher chamada Stacey Wade e foi ordenado pela justiça a desembolsar 7.500 dólares por mês de pensão. Chocante, ele simplesmente não pagou. Ele consistentemente ignorou os pagamentos e em 2009, Rudd estava devendo mais de 540 mil dólares em pensão atrasada. Um juiz de um tribunal distrital do EUA em Nashville meteu nele uma sentença suspensa de 5 anos e o forçou a pagar 10% de sua renda anual para abater sua dívida massiva. O fracasso espetacular de Hood não foi porque ele era pobre, foi porque ele era um irresponsável. Nos seus tempos de NFL, ele ganhava cerca de 5 milhões de dólares por ano e ainda recebia uns 11 mil dólares por mês de anuidades e investimentos depois que se aposentou. E mesmo assim, sua recusa teimosa em pagar pela própria filha o deixou num buraco legal e financeiro gigantesco. Mas seguindo em frente, a história do próximo cara é simplesmente inacreditável. Ele faliu depois de ter 12 filhos e ser soterrado por uma avalanche de pagamentos de pensão. Luther Ellis. Luther Ellis é um ex-defensive tackle da NFL que jogou por 10 temporadas no Detroit Lions e no Denver Broncos. Se liga nessa história. Luther Ellis, uma escolha de primeira linha vindo direto de Utah lá em 1995, era um monstro absoluto dentro de campo, chegando a ser convocado Pro Bowl em 1999 e 2000. O cara era uma máquina de demolição na linha defensiva, uma aberração que acumulou a marca insana de 331 tacos e 29 saques antes de finalmente pendurar as chuteiras. Fora de campo, no entanto, ele estava construindo um tipo bem diferente de império com a esposa, Rebecca, e de algum jeito eles acabaram com a inacreditável quantia de 12 filhos, sendo que 7 deles eram adotados. E agora se prepara, mesmo depois de faturar quase 11,
$1,6 milhões só entre os anos 2000 e 2004, as finanças do Ellis desabaram completamente no segundo em que ele se aposentou. Em 2009, lá estava ele pedindo falência, alegando uma combinação patética de investimentos fracassados, prestações de hipotecas surreais e, para completar, gastos completamente idiotas. Obviamente, ele jogou a culpa no custo de sustentar a esposa e sua ninhada enorme, mas os números contavam uma história bem diferente. A família Ellis estava se afogando em $4,4 milhões em dívidas contra 18 milhões em supostos bens, que na verdade não passavam de um monte de hipotecas, faturas de cartão de crédito, mensalidades escolares e impostos atrasados. Ellis acabou admitindo que fez escolhas financeiras colossalmente estúpidas, torrando sua fortuna em casas extravagantes e negócios que já nasceram mortos. Ele ignorou completamente os avisos dos seus consultores e até da própria esposa, enfiando dinheiro em imóveis duvidosos e na bolha da internet, e sendo fiador de empréstimos fadados ao fracasso, tudo para manter um estilo de vida ridiculamente luxuoso para sua família. Os registros da falência eram simplesmente brutais. A mansão pela qual eles tinham uma hipoteca de $1,6 milhão deveria ser vendida por míseros $800 mil. A venda só serviria para jogar mais sal em suas feridas financeiras que já estavam escancaradas. Claro, ele não se metia com drogas ou jogos de azar, mas seu desejo de prover, que soava tão nobre, era só uma desculpa para seus gastos fora de controle que o deixaram implorando por ajuda da comunidade só para sobreviver. Hoje, Ellis está correndo atrás de bicos como treinador e o que mais aparecer, mas fica aí, porque o próximo é um jogador cuja vida de mulheres e decisões terríveis o levou à ruína completa, Dave Maggett. Dave Maggett, um ex-running back e especialista em retornos que incendiou a liga por 10 temporadas, garantindo convocações para o Pro Bowl e um anel do Super Bowl 25 com o New York Giants. Pescado do completo anonimato na quinta rodada do draft de 1989, vindo da Universidade de Tulsa, Maggett se tornou um dos retornadores mais eletrizantes que o esporte já tinha visto. Quero dizer, o cara se aposentou com mais de 14 mil jardas totais e 29 touchdowns, e ainda teve passagens pelo New England Patriots e New York Jets, abocanhando um segundo Pro Bowl em 1996. Mas apesar de toda essa genialidade em campo e uma carreira que rendeu mais de $10 milhões, a vida pessoal de Maggett era um desastre total, principalmente porque ele teve 9 filhos com 8 mulheres diferentes, todas exigindo pensão alimentícia. O pesadelo judicial começou lá em 1991, com processos se acumulando em 4 estados. A recusa de Maggett, ou talvez sua incapacidade, de pagar em dia simplesmente secou suas contas bancárias, forçando-o a começar a vender seus tesouros pessoais. A situação era verdadeiramente patética. Ele chegou a vender seu anel do Super Bowl e mais tarde, quando trabalhava como diretor de parques, os tribunais ainda confiscavam parte de seu salário. Mas se você acha que isso já era o fundo do poço, a vida pessoal de Maggett estava prestes a jogar gasolina em seu incêndio financeiro. Ele estava constantemente enrolado com a justiça por causa de mulheres, com uma ficha criminal que incluía prisões por agressão, lesão corporal e alegações nojentas envolvendo garotas de programa. Em 1998, uma acusação de agressão em Toronto foi a gota d'água, levando os Patriots a cortá-lo com base em sua política de tolerância zero contra a violência doméstica. O público ficou absolutamente revoltado, e seu comportamento completamente errático não ajudava em nada a sua situação. Depois que os Jets o dispensaram, nenhum time da liga quis mais saber dele, e assim, do nada, o trem da grana da NFL parou nos trilhos. Após o futebol, a montanha de pensões não pagas, custas judiciais e acordos finalmente o enterrou, empurrando direto para a falência. Ele estava tão quebrado que não conseguia cumprir com suas obrigações, vendendo o pouco que lhe restava enquanto os tribunais tomavam a maior parte de seu salário em seu emprego no setor público. Mas o colapso espetacular de Maggett não terminou só com ele na miséria. A coisa tomou um rumo sombrio e criminoso que não tinha nada a ver com futebol americano. Em 2010, um juiz pegou pesado com ele. 30 anos de prisão por roubo e conduta criminosa. Atualmente ele está mofando em uma cela na Carolina do Sul, e a data mais próxima para sua liberdade é 2034. E aí, qual é o seu veredito sobre essas derrocadas épicas? Deixe sua opinião sem filtros aqui na seção de comentários. E antes de sair, quebra esse galho pra gente e esmaga esse botão de like e se inscreve no NFL Rivals para nunca mais perder outra queda espetacular.